Obrigado. Antes de mais, queria agradecer as palavras do Dr. Manuel Monteiro, dizer que é realmente um gosto, uma honra participar aqui na organização deste ciclo. E, enfim, nesta tarefa que me cabe, temos aqui 3 autores, não é? Dão um mote aqui a esta intervenção: Hegel, Kelsen e Carl Schmitt. Mas eu, antes de vir a esta tríade, gostava de reatar, de fazer o que no Brasil se chama um gancho, com um dos temas aqui que foi abordado pela Teresa na intervenção que me antecedeu, e diz respeito, era por aí que eu queria começar, a esse conceito, que realmente é um conceito-chave aqui da sociopolítica moderna, que é o conceito de vontade geral, que é altamente problemático. A vontade geral está subjacente à noção lançada por Rousseau de que o povo é soberano. Porquê é que eu queria começar por regressar aqui ou ter essa noção de vontade geral como ponto de partida? Porque ela, na verdade, expressa a dimensão problemática do conceito fundamental da democracia moderna, não estamos a falar da democracia antiga, é o conceito de que o povo é soberano. O povo é soberano porque o povo é um sujeito político detentor de uma vontade, e a essa vontade chama-se vontade geral. O que é que tem de problemático o conceito? O conceito é o caráter metafórico deste conceito. Quando nós falamos de vontade, a vontade é uma faculdade, vamos usar os termos tradicionais, é uma vontade da alma individual de cada um. Quer dizer, cada um de nós, sendo um sujeito livre, é senhor de uma vontade, e, portanto, a vontade que tem, a vontade que manifesta, decorre da sua, vamos chamar, personalidade, da sua identidade individual. Ou seja, já se revelou de manhã, eu sou sportinguista convicto, portanto, a vontade que o Sporting ganha amanhã ao Braga decorre da minha identidade pessoal e da minha personalidade. Portanto, a vontade individual ou particular, para usar o termo de Rousseau, decorre naturalmente de um sujeito que está subjacente a essa vontade. Mas quando falamos de vontade geral, falamos, ou seja, da vontade do povo, não é? Nós postulamos um sujeito, o povo, falamos no povo no singular, o povo, como sujeito de uma vontade essa, que é a vontade geral. Mas, na verdade, a relação entre povo e a vontade desse mesmo povo é uma relação que pode ser dita inversa daquilo que acontece quando se trata de um sujeito particular e da sua vontade particular. É que, se no caso da vontade particular de cada um de nós, essa vontade é determinada pelo sujeito que nós somos, naturalmente, nós temos a vontade que decorre do sujeito que somos, no caso da vontade geral, a vontade geral é constitutiva, é o facto de haver uma vontade geral, de se postular a vontade do povo, que constitui o próprio povo como sujeito político. Ou seja, o povo não existe como realidade natural. Ou seja, como realidade natural, o que é o povo? É um conjunto de indivíduos, todos eles com as suas vontades próprias. Ou seja, o povo é uma pluralidade. Mas é uma pluralidade que se diz numa unidade. E é esse, digamos, é essa articulação entre pluralidade e unidade que torna o conceito de vontade geral problemático. E Rousseau sabe isso. Esse é o primeiro ponto aqui que despoleta a questão que eu não me estou a afastar do meu tema, vão ver que vou lá ter. Ou seja, o problema que surge pela recepção que essa obra fundamental, escrita em 1762, chamada Contrato Social, e que vai ser, de facto, fundamental no desencadear da era, vamos chamar contemporânea, ou proto-contemporânea, com a era das revoluções, isso assenta precisamente neste caráter paradoxal do conceito de vontade geral, por causa disso. Ou seja, supõe o povo como unidade política. Essa ideia, temos aqui um tradutor do Leviatã, essa ideia naturalmente afasta-se digamos, da solução moderna, da primeira solução moderna para o problema
da determinação da unidade política do povo, que é a solução da representação. Ou seja, quando nós vamos a Hobbes, está lá um capítulo, é o capítulo 16 do Leviatã, é fundamental nesse aspecto. Hobbes diz assim, bem, aliás, não no Leviatã, numa obra até anterior, De Cive, sobre o cidadão, em que ele diz, o que é o povo? Vamos pensar o povo. O que é o povo materialmente considerado? O povo é um conjunto de indivíduos. Esse conjunto de indivíduos é uma multidão. Mas há uma diferença entre populus e multidão. Uma diferença entre povo e multidão. O que é que eu penso quando penso o povo? Diz Hobbes. Penso uma unidade política. A unidade política é essa que não está contida no conceito de multidão. Quando Hobbes faz essa diferença conceptual entre povo e multidão, e diz que o povo, porque é uma unidade política irredutível a uma multidão, então imediatamente nós introduzimos a ideia de que o povo tem de ser representado. Ou seja, há, digamos, uma instância, seja ela uma instância unipessoal, no caso monárquico, seja ela uma instância de uma assembleia qualquer, mas o povo tem de alguma forma, estar presente numa instância representante do próprio povo. De tal forma que Hobbes, nesse outro escrito, que não é o Leviatã, mas sobre o cidadão, ele diz assim, quando o rei está perante os súbditos, o povo é o rei. Então, os súbditos são a multidão, mas o povo é o rei. Estão a ver? O rei, ou melhor dito, o rei é o povo. Precisamente porque o rei é a unidade política. É na pessoa do rei que está a unidade política. Isto é o princípio puro da representação. Quando não se trata de uma monarquia, existe exatamente o mesmo esquema entre pluralidade e unidade. Quando não se trata de uma monarquia, o que é que nós temos? Temos uma oligarquia, que é sempre uma república é sempre uma oligarquia. Repito, uma república é uma oligarquia. E o que é que se passa numa oligarquia? Já não temos a unidade política contida numa pessoa. Não há uma pessoa que seja a unidade política. Mas onde é que está a unidade política? Onde é que está o povo, portanto? Numa Assembleia. Diz Hobbes. Então a Assembleia é o povo. E como não há rei, já não chamamos súbditos, chamamos cidadãos. Mas é exatamente o mesmo esquema. Ou seja, da mesma forma com que numa monarquia o rei é o povo e os súbditos são os cidadãos, os súbditos são a multidão, numa república a Assembleia é o povo e os cidadãos são multidão. Esse esquema que assenta no mecanismo, neste processo de representação, e reparem, representação é um tema que não é apenas um tema da política, mas há uma outra dimensão da nossa vida onde a representação é fundamental, que é o teatro, a ficção. A política é ficção. A política moderna é ficção. Vive da ficção, alimenta-se da ficção. Aliás, o António Bento, há duas semanas aqui, frisou muito esse aspecto a propósito de Maquiavel na intervenção que fez. A ficção não é acidental na política, a ficção é constitutiva da própria política. E então, Rousseau sabe isso. E sabendo isso, digamos, a frase no contrato social que, de certa forma, cria ou gera uma nova era, digamos, podemos chamar a era das revoluções, na filosofia política moderna, está lá no capítulo 2 do contrato social, ele diz, o povo é soberano e esta é a frase que assassina para este processo hobbesiano de constituição da unidade política, o povo é soberano e não pode ser representado senão por si mesmo. Nós podemos transmitir o poder, mas não podemos transmitir, ou seja, não se pode transmitir a vontade. E aqui é o que é o conceito de vontade geral. Ou seja, o povo é por si uma vontade e a vontade do povo não pode ser representada. Ou seja, o povo é uma entidade política, vamos chamar unitária, por si próprio. E não pode. E a solução, que era a solução hobbesiana para produzir unidade política, que era a solução da representação, não é aplicável. Portanto, temos de encontrar uma outra solução. Este é o problema da democracia.
é tentar pensar uma outra solução que não a representação clássica, que não a ficção representativa, para encontrar a unidade política. Então, deste problema, portanto, o povo é uma entidade política unitária e não pode ser representado, ou seja, querer representar o soberano significa, no fundo, alienar a soberania, ou seja, roubar a soberania ao soberano. É isso que geralmente fazem os governos, diz Rousseau, os governos estão sempre a tentar capturar, roubar ao povo a sua soberania. Então, um governo virtuoso seria um governo que se assumisse como apenas o executor da vontade soberana do povo e já não um representante do povo, ou seja, já não uma vontade política que se sobrepõe à vontade política do próprio povo soberano. Então, como é que se constitui a unidade política do povo como unidade política a partir de si própria? É o problema da democracia moderna, se quisermos. E não apenas moderna, contemporânea. Quer dizer, o grande problema da constituição da unidade política é aqui um problema, se quiserem, que atravessa a modernidade, da modernidade clássica para a contemporaneidade. Então, não sei se está claro, este é um primeiro tópico aqui fundamental. O segundo é dizer o seguinte, para passar para o Hegel. Como é que quais são as linhas políticas? A Teresa disse, e é perfeitamente verdade, que o Rousseau aparece na Vulgata das leituras de Rousseau, aqui como uma espécie de patrono do jacobinismo. Quer dizer, nós abordamos Rousseau geralmente através da apropriação que o Clube Jacobino faz da filosofia política de Rousseau, dos textos de Rousseau, particularmente aqui do contrato social, e temos Rousseau como uma espécie de precursor enfim, da deriva jacobina da Revolução e, portanto, do período republicano, a partir de 1793, quando desde 16 a sua alma literalmente perde a cabeça, portanto temos essa perspectiva de que Rousseau é uma espécie de patrono aqui do jacobinismo. Mas de Rousseau não é só isso. Essa é a questão. Ou seja, de Rousseau saem duas linhas políticas que aqui vão ser absolutamente fundamentais para pensarmos o tema de que eu vou tratar, que são esses três autores. Quais são essas duas linhas políticas? Não estou a ser grandemente original, mas essas duas linhas políticas. Dizem respeito a duas maneiras de considerar, ou de encarar, ou de tentar resolver o problema, precisamente, da unidade política do povo. Então, uma linha, ou seja, por outras palavras, de tentar resolver o problema da identificação do que é a vontade geral, que era o problema que estávamos a falar. Quando falamos de vontade geral, do que é que falamos? Então, uma das linhas que sai de Rousseau e que não é jacobina, mas vai ser fundamental na Revolução Francesa, por conta aqui de um intermediário que é Sieyès, Emmanuel Sieyès, que escreve um panfleto que é fundamental, que é publicado em 1789, portanto, pouco antes da tomada da Bastilha, e que é o que é o terceiro Estado, portanto, o que é o povo. Não é? Sieyès vai pensar, ou vai colher, uma das linhas que é aberta por Rousseau para a identificação da vontade geral. E qual é ela? Rousseau diz que a vontade geral, o que a caracteriza, passa a redundância, é o adjetivo, é ser geral. Portanto, a vontade geral, se é geral, ela só pode ter um objeto geral. Só pode haver um objeto geral da vontade geral. Ou seja, se quiserem, a vontade geral só pode querer coisas genéricas, não pode querer coisas específicas. E isso limita o conteúdo da vontade. Como é que se chama ao objeto geral da vontade geral? Pergunta Rousseau. A resposta é lei. A lei é a definição do objeto geral da vontade geral. Aquilo que é a lei é aquilo que o soberano quer que seja a lei. É isso que a define como lei. É uma definição circular. E a lei é geral, é constitutivamente geral, precisamente porque a vontade geral que lhe está subjacente é geral. Isso significa que nesta linha
Quando se pergunta quem é o soberano, a resposta rousseauiana é o povo. Mas em que sentido é que o povo é soberano? O soberano é soberano, ou seja, o povo é soberano, na medida em que é o poder constituinte da lei. Introduz-se aqui o conceito de poder constituinte. Ou seja, ele vai constituir uma entidade que ela própria é soberana. E essa entidade já está constituída pelo povo, que é apenas poder constituinte. Ou seja, o povo é poder constituinte, o povo é soberano na medida em que é poder constituinte. E não há poder constituinte sem poder constituído. Ou seja, o povo é o princípio de legitimidade, se quisermos, daquilo que é a lei e o verdadeiro soberano é a lei. E depois, naturalmente, esta lei pode ser, quando se fala aqui em lei, é lei em geral. Mas qual é a base da lei? Aquilo que podemos chamar uma Constituição ou lei fundamental. Portanto, a lei fundamental, a Constituição, é verdadeiramente aquilo que é soberano. E o povo é soberano na medida em que o povo é um sujeito que quer essa mesma lei. É o sujeito que está subjacente a essa mesma lei. É o pressuposto. O povo é uma entidade que é uma unidade política que está pressuposta como estando subjacente à própria lei. Mas é a lei que é soberana. Para esta passagem funda o quê como corrente política? Funda o liberalismo. Ou seja, o que quer dizer é que o liberalismo tem as costas quentes, como nós já sabemos de manhã. Quer dizer, o liberalismo pode ser muita coisa. Mas um dos princípios liberais, que vai ser aqui importante para o segundo autor que eu vou falar, que é o Kelsen, é esta ideia de que, na verdade, quando se fala de soberano e de povo soberano em democracia, na verdade, o que nós falamos é de um princípio a que os ingleses depois vão chamar rule of law, não é? E os alemães vão se chamar Rechtsstaat, e que podemos chamar Estado de Direito. E o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é aquele Estado onde o papel do soberano não é incorporado por ninguém, quer dizer, não há uma entidade política, factual, fáctica, que seja soberana, mas no lugar dessa entidade, na verdade, está o quê? Está uma norma, está um conjunto, um sistema normativo a que podemos chamar soberano, e esse sistema normativo a que podemos chamar soberano é a lei. A soberania da lei, se quiser. Isso sai de Rousseau. Naturalmente, Sieyès, já agora só para dizer tudo, Sieyès vai extrair uma segunda ilação daqui, que é, se a lei é soberana, então, na verdade, o soberano, onde é que está verdadeiramente a soberania? A soberania está naquela Assembleia que faz a lei. Esse é que é o poder esse é que é o poder constituído. Portanto, nesse sentido, há uma Assembleia, a que na França se vai chamar Assembleia Nacional, até hoje, que exerce a soberania e, portanto, de alguma forma incorpora a própria lei. Portanto, essa é uma linha, podemos dizer, um filão liberal que sai de Rousseau e que aqui postula o grande, vamos chamar o grande dogma não em sentido dogmático, a grande afirmação, o grande princípio do liberalismo, que é o princípio da soberania da lei. Essa é uma linha. A outra linha que sai de Rousseau é precisamente aquilo que nós podemos identificar como a linha jacobina. E em que é que ela se baseia? Precisamente naquele pressuposto, ou naquela afirmação, de que o povo é soberano e não pode ser representado. Ou seja, querer representar o povo, num esquema hobbesiano, mais uma vez, querer representar o povo seria alienar, seria roubar a soberania ao povo. Então, isto quer dizer que se o povo é soberano e não pode ser representado, isso quer dizer que, na verdade, o povo já por si é uma unidade política. É intrinsecamente unitário. Então, como é que o povo, e este é o desafio para esse segundo grupo que sai de Rousseau, como é que o povo pode ser uma entidade política unitária quando é um conjunto de pessoas, quando é um conjunto plural de pessoas? Como é que é possível? É sempre este problema. Como é que é possível extrair a unidade de uma pluralidade irredutível?
A ideia dos jacobinos é que, na verdade, Rousseau só terá dito meia-verdade, não sei se isso pode ser dito assim, mas só terá dito meia-verdade quando diz que o povo é um conjunto de indivíduos. O povo é mais do que um conjunto de indivíduos. O povo é uma classe social. Ou seja, para os jacobinos, o povo são os sans-culottes. O povo são os descamisados, são os pobres, são os miseráveis. São essas pessoas, tudo bem, são uma pluralidade. Mas são uma pluralidade que está unida, que é uma unidade política, em virtude de ter um interesse subjacente de classe. Eles já são embora não, os jacobinos não falam ainda em classe, quem vai depois colher esta herança, obviamente, é o marxismo, não é? Mas, na verdade, aqui o povo é um grupo. E esse grupo tem um interesse e uma vontade subjacente a esse grupo. É claro que esse grupo de pessoas desvalidas, de pessoas ignorantes, esse grupo pode não ter consciência de que é um grupo. O povo, em larga medida, é não educado. É ignorante. E aqui surge uma figura muito importante no clube jacobino, que é a figura do intelectual. O intelectual não representa o povo, porque senão seria alienar a soberania do povo. Mas o intelectual interpreta a vontade do povo. Ou seja, como Rousseau diz, a certa altura, o intelectual sabe melhor do que o povo. Quer dizer, nós temos muitas vezes quer, o povo quer sempre o bem. Isto é Rousseau textual. Capítulo 6º do segundo livro do Contrato Social. O povo quer sempre o bem, mas nem sempre sabe o que quer. Então é preciso guias para o povo, é preciso educar o povo, é preciso dizer ao povo o que é que ele quer, sem saber o que quer. O povo quer, de facto, mas não sabe o que quer. Então é preciso ilustrar o povo. Então essa figura do intelectual aqui surge, de facto, no jacobinismo e surge dentro dessa lógica da ilustração das luzes, trazer as luzes para o povo, ilustrar o povo e fazer com que o povo seja aquilo que já é, sem saber que é. Então, essa noção vai naturalmente vai desembocar, vou dar um grande salto, mas vai desembocar naturalmente do conceito de classe. Vocês já estão a ver que o intelectual jacobino, a figura do intelectual jacobino e a sua função, digamos, é assumida 100 e tal anos depois, por aquilo que Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, chamavam o Partido Comunista. O Partido Comunista não é um partido entre outros. Não é para disputar eleições. Essa ideia que os comunistas vão disputar eleições. Não é isso. O Partido Comunista é o proletariado com consciência de classe. O proletariado é proletariado, mas não sabe que é proletariado. É ignorante. Portanto, o que é que o Partido Comunista vai fazer? Vai dar consciência de classe ao proletariado. Ele não é o representante do proletariado. Não é um grupo que procura organizar em eleições plurais. Não, ele é a expressão política do proletariado, ou seja, de um movimento muito maior que tem, no fundo, no seu escopo, no caso depois da filosofia marxista, fazer a revolução e fazer uma nova sociedade, que é uma sociedade sem classe, ou seja, uma sociedade proletária. Portanto, essa linha também sai de Rousseau e está centrada nesta ideia, nesta figura do intelectual jacobino, não? E nesta ideia de que o povo é uma unidade por si próprio e não pode ser representado, cá está. Portanto, de alguma forma, ele expressa-se não sei se pode chamar elite, eles não gostariam de se chamasse elite, mas expressa-se num determinado partido, ou num determinado movimento, ou num determinado... que tem esta missão de educar o povo, no sentido de fazer com que o povo corresponda àquilo que é, sem saber o que é. É esta a lógica. Ou seja, estes dois grupos saem da mesma origem, saem de Rousseau, saem do conceito de democracia moderna, vão se desenvolver ao longo do século XIX dentro de uma eu há pouco, na discussão que tivemos de manhã, eu disse
uma coisa que vou aqui repetir, que é, dentro de uma história da democracia que não é liberal, portanto, o jacobinismo e a herança do jacobinismo é profundamente democrático, no sentido que identifica governante e governado, portanto, é o povo a governar-se a si mesmo, mas não é liberal, recusa qualquer pluralidade, recusa qualquer... Para um comunista, estou a dizer para um comunista teórico, para um comunista teórico, o Estado não é respeitável, naturalmente. O Estado é um instrumento de opressão ao serviço da burguesia contra o proletariado. Portanto, há um direito revolucionário, digamos, o que é subversivo relativamente ao direito do Estado. Quer dizer, as instituições, e quem diz o Estado diz o próprio direito, diz a Igreja, portanto, tudo isto são instrumentos de dominação de classe. Não é? Portanto, há uma linha democrática não liberal e depois há uma linha liberal e que se vai, no fundo, desenvolver como não democrática, no seguimento do conservadorismo liberal do século XIX, que pode ser reconduzida a este princípio da soberania da lei. A soberania da lei. Esta ideia de todos é perfeitamente compatível com o liberalismo, por exemplo, a restrição do colégio eleitoral, a redação do colégio eleitoral às mulheres, ou aos pobres, ou o que seja, perfeitamente compatível. Não há qualquer incompatibilidade teórica entre o liberalismo e esta restrição. Ora, este preâmbulo, e desculpem aqui este desbravar, isto é importante porquê? Porque quando nós chegamos ao primeiro autor que aqui me cabe tratar, que é Hegel, eu vou falar mais do Schmitt, que é o que eu gosto mais, a gente toma aqui a liberdade de falar. Mas quando nós chegamos a Hegel, nós vemos que Hegel vai reagir contra estas duas tendências. Ou seja, Hegel não é, neste sentido que eu estou a dizer, nem um liberal, nem um democrata. Ou seja, nem um democrata de tendência jacobina, nem um liberal clássico. Porquê? Porque, em primeiro lugar, ele recusa completamente a ideia, Hegel, recusa completamente a ideia de que o povo seja uma entidade, o povo que para que o povo seja uma entidade política unitária e que, portanto, o povo, ou a vontade do povo, possa ser interpretada por um partido, ou um grupo, ou uma seita de iluminados que agora vai dizer ao povo o que é que o povo pensa sem saber que pensa. Quer dizer, isso para Hegel está completamente fora de questão. Então Hegel pensa o povo aqui a partir de um outro conceito. Não é preciso ser genial para inventar este conceito, que é o conceito de sociedade. Na verdade, existe povo político na medida em que o povo é um ser social. E o povo, se for pensado como ser social, já não pode ser pensado como um grupo ou como um mero aglomerado de indivíduos. O povo é mais do que isso. O povo, como ser social, é um conjunto de, vamos chamar, instituições, das quais existem naturalmente, tão naturalmente como o indivíduo. Por exemplo, a família. A família não é um aglomerado de indivíduos. Com certeza, a família é constituída por alguns indivíduos. Mas a unidade social que é a família é uma unidade ao mesmo tempo natural, portanto, há um conjunto de indivíduos que existem e coexistem no seio da família, mas a família não é só um conjunto de indivíduos, porque é um complexo relacional que faz com que essa família não seja apenas uma entidade natural. Ela é uma entidade, e aqui aparece o termo, Geist. Ela é uma entidade espiritual. Então, esta noção de espírito, e Hegel começa a falar, quer dizer, ele diz, bem, o espírito, este conceito de espírito está ligado à ideia de liberdade. O espírito é a liberdade. E, portanto, no sentido em que o espírito é a liberdade, nós, tal como, por exemplo, Kant fez, podemos opor liberdade e natureza. A liberdade é aquilo que é determinado por uma lei natural e o espírito é aquilo que não é determinado e, portanto, é livre da natureza. Portanto, temos a natureza por um lado e a lei e o espírito por outro. Mas diz Hegel,
Bem, mas essa oposição entre espírito e natureza é uma oposição abstrata. Porque se formos para as instituições, ou seja, para a vida humana concreta, a vida humana concreta é, ao mesmo tempo, natural e espiritual. E o exemplo que eu estava a dar da família é mesmo isso. A família é uma realidade natural, mas é também uma realidade espiritual. A família, portanto, é a indiscernibilidade entre espírito e natureza. E esta indiscernibilidade entre espírito e natureza podemos dar um nome, ou Hegel dá-lhe um nome, aqueles nomes há lá Hegel, que é o espírito objetivo, ou espírito objetivado. Então, a primeira fase, digamos, do espírito objetivo, ou seja, o espírito em cada um, nós somos espírito, portanto, nós somos espírito subjetivo, porque somos livres, porque somos entidades morais, porque podemos obedecer a normas, porque podemos pensar essas normas, até podemos desobedecer a essas normas, portanto, somos espírito subjetivo, portanto, livre. E, nesse sentido, enquanto espírito subjetivo, podemos nos contrapor à lei, à natureza, mas, por outro lado, há outra dimensão do espírito, que é o espírito objetivo. E esse espírito objetivo é lei, perdão, é natureza e espírito ao mesmo tempo. Portanto, isso, a família. Ora, o que é o povo? Para voltar à questão do Rousseau. O povo concreto é um complexo de relações que, na verdade, configura uma objetivação do espírito. O povo é espírito objetivado. Ou seja, por outras palavras, o povo é sociedade. O povo é um ser social. Poder-me dizer, haha, mas isso para concluir isso mas reparem, não é o pensamento que está subjacente a esta ideia. O povo é um ser social no sentido, o povo é um complexo de relações que é ao mesmo tempo natureza e espírito, nesse sentido, e é formado por um conjunto de famílias. Ou seja, as famílias só existem dentro de um todo, de um aglomerado maior, que é a sociedade. Essa sociedade é um conjunto de relações onde, naturalmente, as pessoas projetam a sua, podemos chamar, a sua vida económica, a sua vida social, o seu complexo de necessidades. Ora, onde é que culmina o espírito objetivo? Cuja primeira fase é a família e a segunda fase é a sociedade, ou a sociedade civil, como ele chama. O espírito objetivo culmina numa entidade a que Hegel chama Estado. O Estado é, então, a realidade concreta do próprio espírito. Só existe espírito no Estado. Isto é, só existe liberdade no Estado. Quando eu penso a liberdade contra o Estado, que é uma tentação liberal, mais uma vez, se é a liberdade contra o Estado, eu penso numa abstração. Porque, diz Hegel, na verdade, o espírito é concreto no seio do Estado. Nessa entidade que é, no fundo, o ponto culminante do espírito objetivado. Deixem-me precisar aqui um pouco esta relação, antes de precisar um pouco, deixem-me, nesta linha, definir parágrafo 260 das linhas fundamentais da filosofia do direito, do Hegel, em que ele diz assim, o que é o Estado? A definição, que é uma definição fantástica de Estado. O Estado é a realidade efetiva, ou seja, a realidade concreta, a realidade efetiva da liberdade concreta. É assim que ele define o Estado. Der Staat ist die Wirklichkeit der konkreten Freiheit. A realidade efetiva da liberdade concreta. Este termo Wirklichkeit, realidade efetiva, aqui é importante por isto. E era isso agora o que eu ia explicar um pouco, este movimento pelo qual se pode pensar o Estado como a realidade na qual a sociedade acontece. Nós podemos dizer que esta relação entre família, sociedade, Estado, é uma relação, é configurar a dialética do desenvolvimento do espírito objetivo. E esta relação implica, e portanto, nesse sentido, o povo, que eu estou a dizer, o que é o povo? O povo só existe no próprio Estado. Não há povo sem Estado. O povo sem Estado, para Hegel, é uma abstração. E, portanto, já estão a ver que Hegel recusa
completamente a ideia jacobina de que o povo é uma entidade política unitária a partir de si próprio. No parágrafo 301, o texto está dividido por parágrafos. No parágrafo 301 das linhas fundamentais da filosofia de direito, Hegel diz o seguinte, eu tinha aqui a citação, eu não consegui imprimir, estava sem impressora em casa, sem tinta, queria ir, mas acreditem em mim, literal, quer dizer, mutatis mutandis, a citação é esta. Hegel, referindo-se naturalmente a Rousseau, no parágrafo 301 lá das linhas fundamentais da filosofia de direito, diz isto. Bem, o que é o Estado? O que é o povo? E a definição de Hegel, povo, é aquela parte do Estado que não sabe o que quer. Ou seja, referindo-se ao conceito de vontade geral, não é? Do querer do povo, o povo. Não, o povo é aquela parte do Estado que não sabe o que quer e não pode saber o que quer, precisamente porque é povo. Onde é que o povo adquire uma vontade? No Estado. É o Estado que dá uma vontade política ao povo. Portanto, o povo não é uma unidade política a partir de si próprio. É uma unidade política a partir do próprio Estado. Então, deixa-me muito brevemente aqui identificar este movimento entre sociedade e Estado, que é o movimento, no fundo, que dá da própria dialética. Não é? O povo ou a sociedade, ou o povo enquanto sociedade, é superado dialeticamente pelo Estado. Para identificar aqui o termo dialética, eu queria referir, não tenho aqui, é pena não haver um quadro, mas há um termo alemão que é muito importante e que é intraduzível em português. É Aufhebung. A-U-F-H-E-B-U-N-G. Aufhebung. Nas traduções brasileiras de Hegel, geralmente os brasileiros, e bem, inventaram um neologismo, que é suprassunção, para se referir a este movimento, à supressão dialética, okay? Ao Aufhebung. Porquê que é importante o neologismo? Porque quando nós falamos em supressão, para nós superar é ultrapassar um determinado estado. Ou seja, superar, quem superou alguma coisa, deixou para trás o estado anterior. E, portanto, nesse sentido, seria equívoco dizer que o Estado supera a sociedade. O Estado não supera dialeticamente a sociedade. Porque o movimento da Aufhebung, da suprassunção, é, ao mesmo tempo, uma negação do Estado anterior e uma conservação desse mesmo Estado. E digo, ao mesmo tempo, a Aufhebung, ou seja, se quiserem, a sociedade é negada e afirmada no Estado. Como exemplo, e o exemplo não é meu, é de Hegel, Hegel pensa a dialética de forma orgânica e vai buscar geralmente exemplos da biologia para falar de dialética, ou de movimento dialético. E eu vou aqui usar um exemplo que eu creio que é do Hegel e que imediatamente se percebe. Pensem numa árvore. Numa árvore que está diante de vós, diante da vossa imaginação. Todos estamos a ver pela imaginação uma árvore. Ou seja, essa árvore está presente em nós no seu em si. Usando aqui a terminologia hegeliana. Uma árvore no seu em si. O em si da árvore. Mas para pensar a verdade da árvore, ou seja, o ser verdadeiro da árvore, não basta o em si da árvore para aceder a essa verdade. Eu tenho de saber de onde é que a árvore veio. Tenho de saber, por exemplo, que há uma relação entre a semente e a árvore. De tal forma que a árvore, ela é a semente. Portanto, a semente é a árvore negada. Ou seja, a semente está, ao mesmo tempo, morta, enquanto semente, veio árvore, tornou-se árvore. A semente é negada e afirmada ao mesmo tempo, porque a semente realiza-se enquanto semente, devindo árvore. Portanto, nesse sentido, a árvore é, ao mesmo tempo, a negação e a afirmação da própria semente. Ela não é simplesmente deixar para trás a semente, mas é a realização da semente transformada em árvore. Portanto, agora apliquemos isto ao Estado. O Estado é a sociedade. O Estado não é uma entidade que paira acima da sociedade. Não, o Estado é a verdade da sociedade. O Estado é a realidade efetiva da liberdade de cada um de nós, da liberdade concreta. Portanto, é ao existir Estado que existe sociedade. Esta é
Portanto, o Estado é, nesse sentido, a realidade objetiva, é o espírito objetivo, no qual cada um de nós se torna livre. Vai influenciar tremendamente não só o marxismo, mas também, reparem aqui, a filosofia do Estado fascista. O fascismo não é por acaso que o Mussolini vai buscar para ministro da Educação dele, e que faz a reforma, aliás, uma grande reforma importante da educação em Itália, a reforma do liceu em Itália, que ainda hoje vigora, muito transformada, mas vigora, que é o Giovanni Gentile. O Giovanni Gentile vai ser, o Mussolini vai buscá-lo para ministro da Instrução Pública, como se chamava, do Reino de Itália, vai fazer a reforma do Estado, vai escrever a doutrina do fascismo com Mussolini, e Gentile não é um filósofo qualquer. Gentile é o maior dos filósofos neo-hegelianos de Itália, o discípulo dileto de Croce. Não é assim um qualquer, é um grandes filósofos italianos do século XX. E é fundamental aqui a influência de Gentile. É por isso que Hegel, ou melhor, é por isso que o fascismo vai chamar, vai dar um nome ao Estado fascista, ou seja, vai dar um adjetivo. E esse adjetivo faz confusão a muita gente, mas faz confusão a muita gente que não sabe alemão, que é o adjetivo ético. Os fascistas chamam ao Estado italiano o Stato ético. Ético porquê? Porque em alemão faz uma diferença entre moral e ética, no sentido, a moral tem a ver com a moralidade abstrata. Quando Kant fala do imperativo moral subjetivo, fala na moralidade. E o Hegel já não vai falar de moral, ou vai falar de moral, dizendo que é uma moral abstrata, mas vai dizer que, na verdade, o espírito objetivo não é moral. É ético, no sentido da Sittlichkeit, a eticidade. A eticidade é, na verdade, a moral, ou seja, o espírito tornado natureza, tornado realidade concreta das instituições. A família, a sociedade e depois o Estado como grande realização da própria moralidade tornada natural. Então, a primeira questão aqui é que Hegel recusa a herança jacobina. Portanto, o povo não é uma entidade política por si. O povo é sociedade, existe como sociedade, existe, ou seja, como complexo de relações sociais, e esse complexo de relações sociais só existe concretamente no Estado. E o Estado é e não é a sociedade. O Estado é a sociedade, no sentido que é a verdade dessa sociedade, mas o Estado é aquela entidade política que subsume a pluralidade social e que constrói essa pluralidade social na unidade das instituições do Estado. E reparem, aqui para o Hegel, naturalmente, Hegel é um monárquico. Tem de ser um monárquico. Portanto, é a figura, tem de ser uma pessoa, precisamente, espírito e natureza, tem de ser uma pessoa, tem de ser aqui a figura do monarca, que incorpora o princípio da unidade política. Isso para Hegel é muito claro. Estão a ver que Hegel está completamente nos antípodas políticos do jacobinismo, e depois do jacobinismo transformado em republicanismo, etc. Hegel está numa posição, chamar conservadora, no sentido em que está, aliás, Hegel abriu a porta a muita gente, não é? Quer dizer, abriu a porta, em termos de pensamento, a muita gente, desde da dialética marxista até ao fascismo, mas aqui a posição política de Hegel, ou do Hegel prussiano, portanto, o Hegel teórico do Estado prussiano, o Hegel de 1820, quando está em Berlim a fazer as suas lições sobre filosofia de direito, é uma posição que não é a posição da escola histórica, mas é uma posição de Savigny, com quem ele tem polémicas na Universidade de Berlim, mas é uma posição alinhada com o conservadorismo prussiano. Quer dizer, para Hegel, de facto, a soberania está no rei, está no monarca. Não está no povo. Portanto, ele contrapõe-se à herança jacobina de Rousseau. Já está, citando o Hegel,
O povo é aquela parte do Estado que não sabe o que quer. Quem sabe o que quer é o Estado, não é o povo. Mas, por outro lado, Hegel contrapõe-se à posição liberal. Isso é que é. Ou seja, à ideia de que é a lei que é soberana. Ou seja, aquela linha política que vinha através do CIE, com a ideia de que, na verdade, há uma soberania da lei, e essa soberania da lei implica a exclusão, cá está, da incorporação da soberania no monarca ou em qualquer entidade política que não seja a lei, porque é a lei que é soberana, e isso faz, é o que constitui o Estado liberal, assim, ninguém está acima da lei, para pôr as coisas assim, que o grande chavão, ainda hoje repetido, não é? Ninguém está acima da lei. E, portanto, porquê? Porque é a lei que está no lugar da soberania, e isso é recusado por Hegel também. Portanto, Hegel contrapõe-se à posição jacobina e contrapõe-se nesse sentido à posição liberal, porque ele diz, não se trata de estar acima da lei, trata-se de dizer que a lei, por si, não pode incorporar a soberania. Isso vai ser a herança do Carl Schmitt. Então, a lei, por si, não pode incorporar a soberania. Portanto, a primeira parte, isto era o que eu tinha a dizer sobre Hegel, nesse sentido, para não vos maçar muito, é uma dupla negação. A negação da herança do jacobinismo, por um lado, e a negação dessa herança, ou desse legado liberal, a partir do qual a soberania se terá de pensar de outra maneira. E, naturalmente, Hegel está... O problema é muito fácil dizer, quando a gente não sabe o que é que há de dizer, a gente diz, tem de se pensar de outra maneira. E era que aqui podíamos dizer isso. As grandes discussões na década de 30, a seguir a Napoleão, quer dizer, a seguir à invasão da Alemanha por Napoleão, e depois a seguir à derrota de Napoleão, em larga medida a Alemanha está a pensar o problema da soberania. Quer dizer, como é que nós podemos pensar um Estado, não é? O problema, quer dizer, um Estado que não se pode pensar segundo uma soberania tipo republicana, mas por outro lado também não se pode pensar na linha da soberania liberal. Portanto, temos que pensar o Estado de outra maneira. Cá está. E então temos várias soluções na Alemanha. Temos a solução contra-revolucionária, romântica contra-revolucionária, daqueles que querem a restauração propriamente dita, não é? Que o Schlegel, uns católicos, outros protestantes, vão tentar pensar, de facto, a soberania de outra forma, uma soberania nesse sentido monárquica. Hegel é ambíguo em relação a isso, porque Hegel não, por um lado, pensa a soberania no rei e não na lei, mas, por outro lado, recusa que a legitimidade do rei, a legitimidade é dialética para o Hegel. Portanto, a legitimidade não é o rei por graça de Deus, nem é o rei por uma disposição natural, da ordem natural das coisas, que faz com que aquela família seja rei. Isso, nem é o rei por conta da história. Esse é um elemento muito fundamental. Portanto, os concorrentes de Hegel na Universidade de Berlim são geralmente os defensores da escola histórica, que dizem que não é preciso à cabeça o Savigny, que vai dizer, não, nós não podemos pensar aqui, por exemplo, a querela da codificação, podemos pensar a lei codificada, ou seja, temos de pensar a lei como costume, uma lei, aqui muito por influência inglesa também, não é? Temos essa associação entre Hanover e a monarquia inglesa, portanto, há um conservadorismo na Alemanha que acompanha toda a escola histórica, de que Hegel não participa. Portanto, Hegel está, no fundo, aqui precisamente nessa posição ambígua, que, do meu ponto de vista, se pode caracterizar de forma melhor pelo aquilo que ele rejeita do que por aquilo que ele afirma. E o que ele rejeita é um liberalismo na linha francesa, por um lado, e, por outro lado, um democratismo na linha jacobina. Ora, anos depois, segundo ponto, com a unificação da Alemanha, o seguimento da Guerra Franco-Prussiana, quer dizer, o ambiente filosófico alemão vai pôr Hegel entre parênteses. Acontece em Hegel um pouco aquilo que aconteceu na Idade Média a Aristóteles. Aristóteles
como saberão, foi uma descoberta tardia da medievalidade, porque, no fundo, o Platão é que era o autor de referência, via Santo Agostinho, etc. Portanto, Aristóteles vai fazer um longo percurso ali pelo norte da África, traduzido do grego para árabe e depois só da árabe para latim, e, portanto, só muito tarde é que vai ser recebido no mundo ocidental. Portanto, até lá a tradição era platónica. Então, em Hegel, de certa forma, acontece um bocadinho o mesmo, agora com menos tempo, acontece um bocadinho o mesmo, porque, no fundo, na passagem do século XIX para o século XX, nós não temos propriamente, quer dizer, temos a influência de Hegel no marxismo, claro, mas a filosofia alemã na transição do século XIX para o século XX é neocantiana, é um regresso a Kant. E Kelsen é um dos participantes desse movimento, ou seja, Kelsen é um neocantiano. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Kelsen participa, digamos, do resgate, da recuperação daquele dualismo kantiano entre, se quiserem, liberdade e natureza, entre espírito subjetivo e ordem natural das coisas, que Hegel, com o seu conceito de espírito objetivo, tinha, de alguma forma, tentado superar. Então, Kelsen vai regressar a uma posição, e naquela dicotomia que eu estabeleci, vai regressar a uma posição que podemos dizer, que podemos chamar liberal neste sentido. Para Kelsen, a soberania tem de ser pensada como a lei. Ou seja, a lei é soberana. Aquilo que Hegel tinha pensado como impossível, Kelsen vai recuperar. Mas quando se fala na soberania da lei, e portanto ele vai ligar a esse conceito, que é um conceito formado na Alemanha por volta de 1870, por Robert Moll, que é o conceito de Estado de Direito. Este Estado, não é? Estado de Direito. O que é que Kelsen quer dizer com a ideia de soberania da lei? O que ele vai buscar dessa noção liberal é a ideia de que não pode haver nenhum poder que esteja desvinculado da própria lei. Ou seja, a lei ocupa o lugar da soberania e, portanto, a lei tem uma relação com o Estado que já não pode ser uma relação pensada a partir de uma relação de causalidade. Ou seja, a lei não resulta do Estado. A lei não é uma expressão do Estado. Então, que relação é que a lei tem com o Estado? Se estou a ser claro, não é uma relação de derivação, mas é uma relação de identidade. Ou seja, o Estado é um sistema normativo, pura e simplesmente. O Estado e a lei têm uma relação de identidade. O Estado é equivalente à lei. Mas isto não quer dizer tudo. Como é que o Estado pode ser a lei? Ou como é que se pode entender essa relação de identidade? Relação essa que Hegel deriva do princípio de que ninguém pode estar acima da lei. Na verdade, para Kelsen, e aqui como bom kantiano, há aqui um autor muito importante que é o Feinger, Hans Feinger, que escreveu em 1900. Feinger é um especialista, é diretor da revista Estudos Kantianos, Kantstudien, nessa época, na transição do século XIX para o século XX, e é um especialista em Nietzsche. Então, escreve uma obra muito importante chamada A Filosofia do Como Se, e Filosofia des Als Ob, como se. E nessa filosofia do como se, Feinger tem um capítulo dedicado às ficções jurídicas. Então Kelsen é um leitor, confesso quer dizer, é um leitor que reconhecido, que cita o Feinger, e vai construir, a partir dessa herança, a ideia de que, na verdade, o Estado não é senão uma ficção jurídica. E que ficção? O Estado é uma personificação do direito. Na verdade, o Estado é o direito,
personificado. As ficções são muito importantes. As ficções não são feitas porque é bonito fazer ficções. As ficções são elementos fundamentais para, cá está, para a vida política, para pensar politicamente e para agir politicamente. Portanto, as ficções políticas têm consequências e geram consequências. E qual é a consequência fundamental desta ficção pela qual se trata a lei, que é em si mesmo um sistema de normas, um sistema normativo, como se fosse o Estado. Ou seja, como se fosse uma pessoa jurídica que é o Estado. É a possibilidade de o Estado agir, de se tornar um ator político. Um Estado pode ter relações com outros Estados. Um Estado pode ter uma política, pode ter uma intervenção histórica, pode agir historicamente. Porquê? Precisamente porque é, em si mesmo, uma grande ficção, que é a personificação da própria lei. Então, na verdade, o Estado não existe como entidade natural para Kelsen. O Estado é ficção jurídica. O Estado é, portanto, repito, o sistema normativo personificado. Isto quer dizer, porque eu disse há pouco, de forma muito rápida, que Kelsen é o herdeiro do dualismo kantiano. E talvez não tenha, talvez não, certamente não fui claro, porque falei demasiado rápido. Ou seja, pressupus, o dualismo kantiano, o que é isso do dualismo kantiano? Kant fala da dualidade de dois registros de realidade que são, no fundo, irredutíveis um ao outro. Uma é que em alemão há aqui estes dois verbos que podem expressar esses dois registros de realidade. O sein, ser, e sollen, dever ser. Então, o ser e o dever ser são dois âmbitos da realidade completamente separados. E o que é o direito ou a lei? O direito ou a lei é uma realidade do âmbito do dever ser, precisamente, do âmbito prescritivo, do âmbito normativo, e não do âmbito fáctico ou factual. De tal forma que dentro desta linha, por exemplo, eu não posso dizer a lei, no fundo, ela legitima-se como lei ao ser obedecida. Por exemplo, imaginem uma lei. Eu tinha um professor de alemão, só para brincar um bocadinho, ainda não chegou a Miguel Morgado, posso defender-me aqui um bocadinho mais. O professor de alemão me dizia assim: o, o, em, a lei aqui é como os semáforos, não é? Quer dizer, os semáforos são, varia consoante a sociedade. Em Deutschland, na Alemanha, eles são imperativos, não é? Em Portugal, dizem indicativo. In Itália dizem decorativo. É o decorativo. Mas isto para dizer, não é o facto de se obedecer à lei que faz com que a lei seja lei. O fundamento de a lei ser lei é o seu dever ser obedecida, independentemente de o ser facticamente ou não. Portanto, uma lei que nunca seja obedecida, sob o ponto de vista kantiano, não deixa de ser lei. Porque aquilo que está subjacente aquilo que está no fundamento da própria lei é o seu sollen, o seu dever ser. Portanto, nada do que ela seja ou não seja factualmente obedecida destitui a lei na sua normatividade, no seu imperativo. E Kelsen herda esta ideia. Portanto, para Kelsen, o dever ser e o ser estão completamente separados, estão completamente afastados. Não se contaminam mutuamente. E, portanto, nesse sentido, como eu estava a dizer, o que é o Estado? O Estado, na verdade, não é uma realidade factual, concreta, mas o Estado é apenas o nome fictício que eu dou a uma entidade, que é uma entidade do âmbito do dever ser, uma entidade normativa, um sistema normativo,
a que eu chamo Estado por conveniência política, ou seja, por conveniência por conveniência de atuação. Ora, dentro desta linha, Kelsen, se pensa o Estado como uma ficção, o que é que ele tem a dizer sobre a soberania? Sobre o conceito de soberania? Será que a soberania pode ser entendida como um poder? Nós ligamos o conceito de soberania ao conceito de poder. E o poder tem a ver com relações factuais, fácticas. O poder é da ordem da facticidade. Então, Kelsen tenta, como bom normativista, como normativista consequente, pensar a soberania fora do âmbito da sua ligação com o poder. A soberania não é o poder. Estranho que possa parecer esta afirmação. Então, o que é a soberania para Kelsen? Se o Estado é um sistema normativo, a soberania é a sua definição de soberania, a autossuficiência desse sistema normativo. Ou seja, quando nós pensamos um sistema de normas como um sistema articulado a partir de um fundamento do qual se pode deduzir todo o articulado de normas, um sistema fechado sobre si próprio, esse sistema pode ser declarado soberano. Então, quando falo de soberania, para Kelsen, não falo de nenhuma relação de poder, falo da autossuficiência das normas. Essa é a questão. E, portanto, na verdade, isto significa que, para Kelsen, nós, quando falamos de poder fora deste espartilho normativo, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de relações de poder extrajurídicas, ou seja, estamos a falar de violência. E o sistema jurídico deve, segundo Kelsen, excluir o âmbito da Gewalt, da violência. A violência tem de ser expurgada do âmbito jurídico. Ora, aqui passamos para o terceiro elemento, que é aqui o Carl Schmitt, que é, podemos dizer, eles coincidiram em 1932, os tipos, não sei se sabem, estavam na mesma universidade, muito engraçado, no Estado de Colónia, os dois no mesmo departamento de Direito, devia ser umas reuniões de departamento engraçadas. Eles, enfim, são aqui, era um ping-pong certamente giro. Foi só um ano, portanto, não se sabe porquê, não sabe-se porquê. Entretanto, o Hitler chega ao poder e o Kelsen sai da universidade. Mas enfim, eles coincidem em 32 nesse departamento. Mas o Schmitt, muito antes de 32, portanto, em 1922, ao mesmo tempo que Kelsen escreve aqui um texto fundamental, que eu depois poderei referir-me a ele melhor, que é a democracia, texto sobre a essência e o valor da democracia. É um texto de 1923, mas enfim, é contemporâneo de Schmitt. Schmitt faz, e começa com um texto que eu traduzi há pouco, já agora faço a publicidade, para a Crítica 21, a Teologia Política, que é de 22, faz uma crítica cerrada ao normativismo kelseniano. Eu queria começar por aí. Qual é a base? E reparem, estamos a falar de dois juristas, dois professores de Direito, e o debate, Schmitt, este texto, a Teologia Política, é um livro que, na verdade, é publicado como livro num segundo momento, porque ele é um artigo, originariamente é um artigo, o livro tem 4 capítulos, o 4º capítulo é acrescentado, mas os 3 primeiros eram um artigo de homenagem a Max Weber, não é por acaso, de quem o Schmitt foi aluno. Mas o que é que Schmitt faz neste texto? Faz uma crítica cerrada à teoria da soberania de Kelsen, à teoria da soberania normativista, podemos dizer assim. E era por aí que eu queria começar a minha abordagem de Schmitt. Qual é o fundamento dessa crítica? Portanto, saberão que Kelsen pode ser aqui identificado, pode ser designado
na sua concepção da relação entre direito e poder, como um normativista. Ou seja, para Kelsen, o direito é essencialmente norma, uma entidade normativa, pelas razões que há pouco referi. Schmitt, contra o normativismo kelseniano, vai batizar, digamos, a sua posição como uma posição decisionista. Sou um decisionista contra o normativismo. E qual é o seu entendimento, então, da realidade do direito contra o entendimento normativista do direito? Schmitt diz isto. Nós temos de fazer uma distinção que o normativismo não faz no conceito de direito entre ordem e norma. Para o normativismo, ordem e norma são assimiláveis, são a mesma coisa, são a mesma, de certa forma, são a mesma realidade. De tal forma que, para o normativismo, justamente a ordem social e a ordem política, resulta da vigência de normas. Ou seja, existe Estado quando existem normas. O Estado é, aliás, o próprio sistema de normas que está implementado e, portanto, numa perspectiva normativista, a ordem é isso. A ordem coincide com a vigência das normas. Na perspectiva de Kelsen, se não houver normas, se as normas não vigorarem, o que é que temos? Caos. Aquilo que podemos chamar, obscenamente, o estado de natureza, a guerra de todos contra todos, etc. Portanto, na verdade, ou há normas em vigor e o respeito por essas normas, e por isso as normas são soberanas, o direito é o complexo de normas na sua articulação, ou há isso, ou há caos. Ora, para Schmitt, ele complexifica essa visão, complexifica, sou eu aqui a acrescentar, é uma interpretação, mas complexifica porquê? Porque ele diz, não, isto não se passa dessa forma, porque a norma, o conceito de norma e o conceito de ordem têm de ser diferenciados. O que é ordem? Ordnung é o termo. O que é a ordem? A ordem não é um mero resultado da vigência das normas jurídicas. A ordem é o pressuposto da vigência dessas mesmas normas. Ou seja, como Schmitt diz assim, nenhuma norma, estou a citar, nenhuma norma é aplicável a um caos. As normas não se aplicam a um caos. É preciso que pré-exista uma ordem para que as normas se possam aplicar, para que as normas possam vigorar. E, portanto, a ordem não resulta das normas, mas passa a ser exatamente o contrário. Não é a ordem que resulta das normas, mas é a ordem que é o pressuposto, a condição de possibilidade de que as normas se apliquem. E, portanto, tem de pré-existir uma ordem para que as normas possam vigorar, possam ser efetivadas. E se é assim, nós não podemos identificar ordem e norma e, portanto, há aqui uma complexificação do conceito de direito, segundo a qual nós não podemos entender o direito como uma realidade puramente normativa, como querem os normativistas. O direito não é uma realidade puramente normativa. É uma realidade, com certeza, que supõe ou pressupõe essa realidade do dever ser, das normas, mas ele está sempre ligado a uma outra dimensão, que é a dimensão pela qual a ordem se torna irredutível a essas mesmas normas. Isto quer dizer, então, que eu posso pressupor sempre como estado possível uma situação, vamos chamar uma situação hipotética, onde se ordem e norma não se identificam, uma situação hipotética em que, para que a ordem vigore, as normas tenham de ser suspensas. Ou seja, se ordem e norma não se identificam, não são a mesma coisa. Então é sempre possível pressupor um estado, uma situação, em que as normas, para vigorarem, tenham de ser paradoxalmente postas em suspenso, tenham de ser paradoxalmente desativadas na sua aplicação. É aquilo a que Schmitt chama, em 1921, chama, sei que é um nome pouco agradável, ditadura,
ou, em 1922, neste livro, Estado de Exceção. O Estado de Exceção é, aliás, a primeira frase muito conhecida deste livro, okay, é soberano ist wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Ou seja, soberano é quem decide o estado de exceção. Schmitt não diz, existe um soberano e depois esse soberano tem legitimidade para aplicar o estado de exceção. Não é isso que ele diz. O que ele diz é que o estado de exceção é o estado sempre possível, não quer dizer nós podemos viver a nossa vida toda sem viver um estado de exceção. Mas o estado de exceção é sempre um estado possível e é a partir da possibilidade desse estado possível, passa a redundância, que eu identifico quem é o soberano. Existe soberano a partir da possibilidade da decisão sobre o estado de exceção. E essa decisão não pode ser determinada normativamente, ou seja, essa decisão não resulta das normas. Então, o que é o direito para Schmitt? Eu não sei se estou a ser claro, digam, interrompam-me se não estiver assim. O que é o direito para Schmitt? O direito para Schmitt é a convergência entre esta dupla dimensão. Norma, por um lado, e decisão, por outro. E uma decisão cuja característica é não ser redutível às normas. Ou seja, a decisão tem sempre um momento, como Schmitt diz, de autonomia. É o que ele diz. Tem sempre um momento de autonomia em relação, não deixa de ser irónica a expressão, não é? Tem um momento de autonomia em relação às próprias normas. Reparem, voltemos a Kelsen. Se nós pensarmos em Kelsen, o que é a decisão? A decisão decorre das normas. Pensem na aplicação de uma sentença judicial normal. O juiz vai às normas e aplica as normas ao caso concreto. Isso é a decisão. A decisão decorre dessa relação entre a norma geral e a aplicação ao caso concreto. Schmitt não nega isso. Schmitt diz, ok, 99,9% das vezes, uma decisão é desse teor. Portanto, trata-se de aplicar simplesmente a norma ao caso concreto. Mas diz Schmitt, o que importa é a exceção. É a exceção que nos diz o que é a soberania. Ou seja, é a exceção que nos põe a nu a natureza do poder. O poder é isso. O poder não decorre da normatividade. O poder é uma realidade que lida com a normatividade, mas ultrapassa a normatividade e se coloca num momento, vamos chamar de crise, de perturbação da ordem, e se coloca justamente no momento em que há que relativizar as normas em virtude da ordem. Essa é a posição schmittiana aqui. Ele diz assim, claro que isto é recebido pelos normativistas como um escândalo. Quer dizer, o Kelsen percebe, e não só o Kelsen, que Raba, quer dizer, e no fundo, aquilo que os brasileiros dizem, não é? A torcida do Flamengo. Os grandes constitucionalistas da República de Weimar, nesta época, são todos normativistas, mal ou bem, quer dizer, Kelsen é o maior deles, mas de alguma forma estão todos mais ou menos alinhados com esta noção de Estado de Direito e de um Estado de Direito concebido a partir de uma perspectiva normativista. E, portanto, todos eles veem em Schmitt uma espécie de ataque à República de Weimar, portanto, ao Estado liberal, democrático alemão, estabelecido a seguir à Primeira Guerra Mundial, não é? Portanto, quem é que cria a exceção? Quem é que cria a exceção? A exceção não é criada, a exceção é constatada ou verificada. Ou seja, o problema, a exceção é sempre um estado possível. Mas eu posso dizer, mas quem é que decide a exceção? É o soberano. E, portanto, não existe um soberano pré-estabelecido que, por ser soberano, vai decidir a exceção. É quem controla o Estado. Mas a exceção é sempre possível, ou seja, a necessidade de uma exceção é sempre possível, não é? Uhum. E, portanto, quem decide sobre a exceção, esse é soberano. Quando vivemos a pandemia, Não percebo. quando tivemos agora recentemente a pandemia. Exatamente, portanto, é quem controla o Estado. Só que, para Schmitt, a própria exceção é fundadora. Quer dizer, ele diz, a decisão, vou citar mais assim, de cor,
a decisão, sob o ponto de vista normativo, nasceu do nada. Os normativistas rasgam as vestes, isso não pode ser. Como é que nasceu do nada? Então isto é um ocasionalismo, um nihilismo perverso. Quer dizer, há aqui uma espécie de decisão arbitrária de um soberano que decide sem vínculo nenhum, decide a partir do nada, arbitrariamente, conforme a sua vontade. Mas esquecem que há aqui um advérbio de modo. A decisão é um normativo betrachtet, considerada normativamente, nasceu do nada. Quer dizer, ela não nasceu do nada a partir do nada. Ela nasceu do nada normativo. E se nós identificarmos o direito e norma, não é? Ou seja, se nós reduzirmos a ordem à vigência da norma, nós caímos precisamente na invisibilidade do estado de exceção. Quer dizer, quando ocorre uma situação excepcional, aquilo que na tradição depois se ia chamar o salus populi, não é? Quer dizer, a exigência de um estado de exceção, o que Schmitt diz é o Estado liberal, o Estado de Direito concebido pelos normativistas, ele só pode ter uma relação com a soberania, que é ignorar o problema. Ou seja, é um Estado que que tem de pensar o Estado numa situação de pós-soberania. Isto é pura filosofia política. Mas com aplicação. E vai ter aplicação. Mas é esta ideia. Quer dizer, o Estado sem... o Estado pensado como idêntico às normas é um Estado que não se consegue, por outras palavras, proteger a si mesmo. Não consegue antecipar situações concretas, ou uma situação concreta hipotética, pelo menos uma, onde, para salvar o Estado, se tenha de desativar as normas. Repara, só acrescentar isto, Manuel, desculpe. Isso significa que o estado de exceção não é... Quem vê isto muito bem é o George Agamben, num livro chamado O Estado de Exceção, em que ele explora este conceito, e ele formula, desta forma que eu vou formular, a questão, e eu acho que ela se torna muito clara desta maneira. O estado de exceção não é nem a vigência das normas, as normas não estão a vigorar, não estão ativas, mas também não é a ausência de normas. O estado de exceção não é o caos. O estado de exceção é um modo paradoxal das normas existirem. As normas podem estar existindo desativadas. E isto não é nenhum sofisma. Ou seja, a suspensão das normas é a suspensão do sistema. Exatamente, é o sistema proteger-se a si próprio de si próprio. Ou seja, encontrar uma forma de se proteger de si próprio, da sua vigência. Percebendo que ele próprio não pode se identificar-se com o sistema normativo que o constitui. Ele é mais do que isso. Ele é aquilo que depois o Schmitt vai chamar uma ordem concreta. Ou seja, é uma ordem concreta, não é uma ordem normativa, não é uma ordem de caráter normativo. E, portanto, nesse sentido, como dizia o Agamben, a desativação das normas é um modo paradoxal das normas existirem. Elas não deixaram de existir. Como eu dizia há pouco, o estado de exceção não é o caos, não é a redução a nada das normas, mas o estado de exceção é este modo paradoxal das normas estarem presentes. Elas estão presentes como se, há aqui uma ficção também, como se não estivessem. Eu dou este exemplo, às vezes quando falo nisto com os meus alunos, desculpa, não, falo num exemplo, isto vale o que vale, estes exemplos às vezes estúpidos que nos ocorrem, mas o exemplo pega. Embora não tenha nada a ver com o assunto. E seja um bocado deprimente usar este exemplo. Pensem naquela palavra que todos dizemos que é intraduzível do português, a saudade. O que é a saudade? A saudade é o sentimento diante de alguém que está ausente. Outras coisas assim. Diante de alguém que falta. Mas, na verdade, a saudade não é o sentimento da ausência. A saudade é a presença dessa ausência. Ou seja, é a forma paradoxal de presença do ausente que está subjacente à saudade. De certa forma, eu sei que é um bocadinho brutal
falar da saudade para explicar o estado de exceção, mas o estado de exceção é isso, é a forma paradoxal de as normas estarem presentes. As normas estão presentes enquanto ausentes. Uma espécie de livre-arbítrio político. E isso autoriza alguém a decidir. E essa é a questão para Schmitt muito importante. E agora irei à tradução prática. Desculpe, Manel. Eu calcular, estou piano, Sim. certo? Nem de longe. Nem de longe, nem campeão. Já agora diga-se passagem. Mas, de qualquer modo, queria só pôr-lhe aqui a questão. Se é verdade que o estado de exceção é a verdadeira afirmação do poder, não. Mas repare, a nossa Constituição, que é uma norma, define em que circunstância pode existir a suspensão da norma, dizendo que a suspensão da norma ou das normas que serão suspensas são em função da definição de uma norma e não do poder arbitrário. Certo. Portanto, em que medida é que isso não reforça a posição normativista, dizendo, não, porque este Estado de Direito, porque uma das críticas que se faz a Schmitt é que Schmitt admitia, com essa sua reflexão, a possibilidade de existir um poder contra o poder e de um poder liberto de qualquer determinação normativa. E, portanto, a pergunta que faço ao Alexandre é, se a nossa, por exemplo, a nossa Constituição, o artigo 19, não é? Diz suspensão de direitos. Em que circunstância é que pode haver suspensão de direitos? E, portanto, é a norma, é a própria norma que identifica os a definir ao detentor do poder político como é que no exercício do seu poder político pode atuar. Então, deixe-me toda a razão, e aqui o artigo 19 da nossa Constituição corresponde na Constituição de Weimar ao artigo 48, agora ao artigo 48, segundo ponto, segundo parágrafo do artigo 48 da Constituição. E é muito interessante o que diz, porque eu não ia para aí, mas já agora aprofundo esta questão, no sentido de levar aqui um desenvolvimento, parece assim uma minudência, mas é um desenvolvimento importante, indo de encontro ao que o Manuel Monteiro está a dizer. O parágrafo 2º do artigo 48 da Constituição Alemã da época tinha duas frases. E a interpretação normativista, ou seja, a interpretação de Kelsen e de colegas de Kelsen de uma linha normativista, vai interpretar essas duas frases e a articulação entre essas duas frases de um determinado modo. E Schmitt, em 1924, portanto, 2 anos depois de escrever a Teologia Política, em que há uma segunda edição do livro A Ditadura, que é de 21, ele publica uma segunda edição do livro A Ditadura. A ditadura é um estudo histórico sobre o conceito de ditadura, mas publica esse livro, com essa segunda edição, com o apêndice. O apêndice é um artigo que resulta de uma conferência que ele e um colega dele, Erwin Jacobi, dá num congresso em Viena, nesse ano, 1924. E o artigo chama-se A Ditadura do Presidente do Reich. Do Presidente da República. A República Alemã chamava-se o Reich, não é? A Ditadura do Presidente do Reich. E esse apêndice foca-se precisamente nessa questão. Então, vou tentar ser claro em relação a essa hermenêutica que ambos fazem, o Schmitt e o Jacobi, do parágrafo 2º do artigo 48 da Constituição de Weimar, da Constituição de 1919. O que é que diz esse artigo? As duas frases dizem, grosso modo, o seguinte. Mas diz. A primeira frase diz o seguinte. O Presidente do Reich pode tomar as medidas necessárias para debelar situações de alteração da ordem pública, se necessário, com a ajuda das Forças Armadas. Ponto. Segunda frase. Para o efeito,
ele está autorizado a suspender o artigo X, Y, Z, agora não me recordo quais são os artigos, mas são as liberdades e garantias fundamentais. Portanto, pode pôr essas garantias em suspenso. Ora, como é que uma leitura positivista lia positivista, normativista, lia a articulação dessas duas frases? Lia-as como a segunda frase sendo uma restrição da autorização da abertura do estado de exceção da primeira. Ou seja, a primeira frase dizia que é o Presidente que podia abrir o estado de exceção. Não é? E a segunda frase diria o que é que ele pode fazer com essa autorização. É suspender o tal artigo A, B, C, D. Restringido o âmbito. Restringido o âmbito. Portanto, havia uma limitação. Ora, todo o artigo do Schmitt e do Jacobi vai no sentido muito habilidoso. Claro, ele é jurista. Não está a fazer. Qual é a sua argumentação? Ele diz, na verdade, isso não pode ser visto dessa maneira. As duas frases não se referem, não se articulam no sentido da segunda restringir a primeira, mas as duas frases articulam-se no sentido em que têm âmbitos de aplicação distintos. A saber, a segunda frase, que diz que o Presidente da República pode desativar este, aquele e aquele artigo da Constituição, diz respeito, diz Schmitt, a um estado de exceção limitado. Ou seja, a uma situação de alteração da ordem pública na qual bastaria suspender por um período curto de tempo essas normas para resolver o problema dessa mesma ordem pública. Portanto, seria aquilo que eles chamam de outra forma, um estado de exceção limitado. Mas isso não quer dizer que não seja possível sempre projetar uma situação de tal alteração da ordem pública, onde não seja possível a própria Constituição, que é uma norma, portanto não é uma decisão, é uma norma, não seja possível à Constituição antecipar o que é necessário fazer para debelar este estado de exceção. Portanto, pode haver um estado de exceção de tal forma grave, de tal forma... Um golpe de Estado. Pode haver um estado de exceção de tal forma grave que a própria norma, a própria articulação normativa da Constituição não possa, apenas pode identificar quem decide, não o que pode decidir quem decide. E, portanto, a primeira frase referir-se a uma situação diferente da segunda, referir-se a um estado de exceção muito mais grave e que seria antecipado na Constituição apenas desta forma, na pura formalidade. O Presidente da República pode mobilizar o quê? As Forças Armadas, ou seja, o poder supremo. Quer dizer, pode mobilizar, se for necessário, as Forças Armadas para resolver a situação. Ou seja, não haveria limites no sentido de conteúdo, não é? Como há na segunda frase, em que diz apenas estes artigos da Constituição podem ser suspensos, e não outros, são estes, e não outros, mas seria, no fundo, apenas a identificação de quem decide. E esse é o problema da soberania. A soberania o problema da soberania, o problema que se coloca na soberania, e é este problema que coloca o estado de exceção, é o problema de saber quem é que decide no caso de exceção. Ou seja, se há um estado de exceção, quem decide sobre o estado de exceção, ou seja, sobre se verifica um estado de exceção ou não, e verificando que existe um estado de exceção, sobre o que é necessário fazer para ultrapassar esse estado de exceção. Esta formulação promoveu o Presidente Edimburgo. Eu ia terminar. É uma situação, uma condição completamente excepcional. Não foi o Presidente, nesse caso, que tinha que exercer poder, mas que o chanceler do Reich é quem nós sabemos. Então, exatamente, mas vou para aí. Deixa-me. Eu ia falar um pouco sobre o conceito político, mas entrando, para não quebrar o ritmo, deixa-me aprofundar esta temática. Pensemos na situação alemã, na situação da Alemanha histórica,
10 anos depois da redação deste pequeno opúsculo, Teologia Política. 1932. O que é que temos em 1932? Como sabem, Hitler chega ao poder, ou é chamado para chanceler, a 30 de janeiro de 1933. Em 1932, nós temos uma situação peculiar na Alemanha. É um ano em que há 2 eleições parlamentares, 31 de julho e depois 6 de novembro, e há, antes disso, uma eleição presidencial, em que é reeleito Hindenburg, não é? Já com 84 anos, para presidente do Reich. Então, temos uma situação aqui peculiar. Porquê? Porque temos uma situação onde o Parlamento alemão, os partidos que, entretanto, se vão organizando, há aqui 3 tipos de partidos, vamos chamar assim, 3 tipos de partidos. Talvez seja interessante concretizarmos isto. 3 tipos de partidos. Um dos tipos de partidos na Alemanha desta época são partidos que são, vamos chamar, fiéis à Constituição. Ou seja, são partidos que são fiéis ao sistema político da República, ao seu sistema pluripartidário, ao seu sistema parlamentar. E, portanto, quais são os partidos que, na verdade, constituem um grupo que se chamou a Coligação de Weimar, que vai, no fundo, providenciar, por exemplo, a reeleição do Hindenburg. Quais são esses partidos? Vamos chamar o SPD, Partido Social Democrata, é o Centro, o Partido do Centro Católico, do qual saem, não se esqueçam que aqui a Alemanha é um sistema parlamentar, mas no qual há uma diferença em relação ao sistema português, vamos pôr as coisas assim, para comparar, nós temos sempre a tendência a comparar, que é o chanceler não é escolhido dentro do partido mais votado, ou seja, o presidente é livre para escolher quem quiser como chefe do governo. Agora, o governo tem de ter um apoio parlamentar, ou seja, o governo tem de ter pelo menos a tolerância do Parlamento, porque senão o governo cai. Se o governo não moção de censura, o governo cai. Então, o Partido do Centro Católico é um partido que geralmente está em minoria. Portanto, os católicos são uma minoria, mas, junto com o SPD, o Partido do Centro fornece candidatos, um partido de quadros, fornece candidatos a chancelers. E, portanto, há um conjunto de chancelers que são chefes do governo. E, nessa altura, temos um senhor, em 1932, temos um senhor que está afiliado no centro, depois sai, que é o chanceler von Papen, que sai do centro. Mas, portanto, temos o SPD, temos o centro, temos um partido monárquico, mas, no fundo, que partua com o sistema. Não estou a brincar com o PPM, mas não vou fazer brincadeira sobre isso. Temos um partido monárquico aqui, que é o partido... Que é o Partido Popular, o Partido do Povo Alemão e tal, que tem, por exemplo, Gustav Stresemann, que é um homem importante, foi chanceler, vem desse partido. E temos um partido de quadros, que é o chamado Partido Liberal, ou depois Partido do Estado Alemão, em que há um conjunto de intelectuais, como Franz Neumann, o Max Weber, são militantes desse partido. Pronto. E são, de certa forma, os partidos centristas, vamos chamar assim. O arco da governação. Sim, fazem o arco da governação, exatamente. Depois temos os outros. E quem são os outros? Temos, separado o SPD, que se foi autonomizando em relação ao SPD, mas que sai do SPD, porque não se esqueçam que o SPD tem, a seguir à Primeira Guerra Mundial, tem a Liga Espartaquista lá dentro, que vai... a Rosa Luxemburgo, o Karl Liebknecht, eles vão sair do SPD e vão formar o Partido Comunista Alemão.
Partido Comunista Alemão, que na altura é liderado por um senhor chamado Ernst Thälmann, que nas eleições presidenciais de 32 fica em terceiro lugar. Fica em terceiro lugar. Portanto, Hindenburg ganha as eleições presidenciais. O segundo lugar é de Hitler e o terceiro é de Thälmann. O Partido Comunista alemão é claramente pró-soviético. Portanto, tem uma linha definida que, no fundo, tem como doutrina, e tem explícita, não é metafórico, é factual. Eles querem transformar a Alemanha num Estado soviético. Temos o modelo da União Soviética e temos de transformar a Alemanha num Estado soviético, fazer a revolução. E, portanto, o Partido Comunista é apenas uma expressão parlamentar de um movimento muito mais amplo, que é um movimento revolucionário, que tem de conquistar as ruas e tem de conquistar os operários. E naturalmente, muito rapidamente, os comunistas começam a conquistar os polos operários nas grandes cidades alemãs. Quer dizer, nós temos Berlim, Hannover, Hamburgo, mesmo Munique, que são mobilizados pelo Partido Comunista, e temos o operariado na rua a fazer, enfim, a protestar, mobilizado pelo Partido Comunista. Temos um grupo que está, ou que sai do SPD. Manel, manda-me calar quando eu entusiasmo. Daqui a bocadinho para ver o que é. Sim, ok. Então eu vou. Depois o conceito político fica para outras coisas, mas já agora termino o que estava a dizer. Portanto, temos um grupo que sai do SPD, que é muito interessante, porque está, no fundo, fala com os comunistas, mas são nacionalistas, que é o nacional-bolchevismo, ao qual liderado por um senhor, aliás, um grande escritor, chamado Ernst Niekisch, que é um tipo muito interessante, de quem Junger, por exemplo, Ernst Junger é amigo, e portanto E temos depois o NSDAP, o partido, eu quando falo sobre isso com alunos brasileiros, digo que é o Partido dos Trabalhadores, porque era o primeiro nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, era o Partido dos Trabalhadores, era o PT. E depois transformou-se no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que no fundo são partidos, não é antissistema, é anti-regime, explicitamente. E o que se dá em 32, para resumir a história, é que no Parlamento, esses partidos contra o regime têm a maioria. Ou seja, pela primeira vez aqui na história da Alemanha, nós temos, da Alemanha e da Europa, digamos, nós temos um Parlamento que está ocupado por uma maioria de partidos. Claro que esses partidos, quer dizer, nós não podíamos imaginar que os comunistas e os nazis iam fazer uma coligação. Quer dizer, não havia uma coligação de governo entre comunistas e nazis. Isso Mas havia sim uma colaboração parlamentar entre nazis e comunistas. Isso existiu. Para inviabilizar qualquer governo possível. Portanto, o grande problema da Alemanha é um problema de governabilidade que vem dessa situação concreta. E aqui, a tese Schmitt, que é uma tese académica nos anos 20, sobre a natureza do direito, sobre o normativismo, aqui vai, 10 anos depois, ter uma espécie de segunda vida, assim, mas vida no seu sentido prático. Ou seja, vamos ver se é possível, e é o próprio governo alemão, von Papen, quer dizer, há eleições em 32, em julho de 32, e depois acontece o que acontece sempre em agosto de 32, vai toda a gente de férias, ninguém quer saber disso, e o governo de von Papen pede ao recém-eleito presidente Hindenburg que dissolva o Parlamento antes da primeira reunião do Parlamento. Ou seja, o Parlamento, quando fosse reunir em setembro, já estaria dissolvido. Estão a ver? E é o que acontece. O von Papen e o ministro do von Papen, que é o von Geil, é um governo altamente conservador, o governo dos barões, como se chama. O von Geil, eram todos nobres, não é? O von. O von Geil consegue essa dissolução, e há um decreto de dissolução do Hindenburg, e de facto o governo é dissolvido, o Parlamento é dissolvido antes mesmo de reunir. Agora, há uma primeira reunião do Parlamento enfim, é um caso caricato, que é um pedido de votação por parte de um deputado comunista
de uma moção de censura ao governo, e essa moção é aprovada, quer dizer, ainda antes de ser anunciada a dissolução do Parlamento. Portanto, cria-se uma situação de impasse político que leva à inviabilização desse governo. Von Papen demite-se, e depois tenta-se um governo ali de coligação com uma ala do Partido Nazi que deveria tolerar o próprio governo do ministro da Guerra de Von Papen, que é o general Schleicher, que assume o governo em dezembro, mas não consegue. E, portanto, a solução para a Alemanha passa por uma solução de compromisso, em que o Partido Nazi é envolvido no governo por essa via. Isso para dizer, e para me calar, desculpem, eu falo demais nestas coisas, mas isso para dizer, a solução do governo Von Papen, a sugestão que eles fazem, que esse ministro, Von Geil, faz ao presidente Hindenburg, é uma solução que passa pela teoria schmittiana. Ou seja, que passa pela ideia de que há um estado de exceção cuja responsabilidade compete, cuja análise é da responsabilidade do presidente, não de outra entidade qualquer, mas do Supremo Magistrado, que é o presidente, que é aqui um poder, se quiserem, paramonárquico nesse sentido, que tem a possibilidade de exercer a soberania. Portanto, é um sistema, digamos, constitucional, mas que envolve na própria Constituição a possibilidade de pensar para lá da própria Constituição. Isso está previsto por Schmitt, porque para Schmitt, mesmo para terminar, para Schmitt a Constituição não é um sistema normativo. O que é a Constituição? A Constituição traduz-se num sistema de normas. Há uma norma, há um articulado normativo escrito, mas a Constituição é uma decisão política. E, portanto, a Constituição não é da ordem da norma, ou não é apenas da ordem da normatividade. O que quer dizer que, se a Constituição é uma decisão política por uma ordem concreta, então tem de haver um intérprete dessa ordem concreta. E esse intérprete dessa ordem concreta é o soberano. Portanto, a tese de Schmitt é que nós não podemos alienar a soberania. Se alienarmos a soberania, nós estamos a condenar um sistema normativo a suicidar-se a si mesmo. E, de certa forma, podemos dizer que esse episódio, em 1932, claro que ninguém sabia o que é que ia acontecer em 1932, mas, de certa forma, a passagem para o Terceiro Reich foi, no fundo, uma confirmação da teoria schmittiana acerca da soberania. Eu não podia perguntar. O que é que acontece ao Schmitt depois no Terceiro Reich? Vai aderir ao Partido Nazi em maio de 1933, de forma consequente, porque muitas vezes eu sou confrontado, às vezes mesmo em conferências, e como eu trabalho muito o Schmitt, perguntam-me, então, mas afinal, o que é que o tipo era? Um oportunista? Quer dizer, o tipo está em 1932 a fazer campanha contra os nacionais-socialistas, e faz campanha contra os nacionais-socialistas, escreve artigos de jornais, e 6 meses depois torna-se uma espécie de assessor jurídico do governo. Como é que é isso? E como é que... Aí eu acho que é preciso, mas isso é um assunto de facto complicado, por todas as razões que antecipam, mas é preciso compreender que nós não, quando nós falamos, para compreender essa época, nós temos que compreender as teses dos autores, por um lado, e temos de perceber que o nazismo é um fenómeno complexo, que não se pode escutar em dizer este foi nazi e aquele não foi nazi. Portanto, Schmitt vai aderir ao Partido Nazi, mas a sua expectativa acerca do Partido Nazi, isto não faz dele nem bom ou mau, a questão é a sua representação do que é que significaria, no sentido político, da nomeação de Hitler como chanceler. Porque, reparem, em 1933, em janeiro de 1933, só havia 2 possibilidades. Portanto, o governo de Schleicher tinha-se demitido passado um mês. E, portanto, havia 2 possibilidades. Ou voltava ao von Papen e punha-se o Hitler como vice-chanceler, e era o governo dos barões, e era o problema. Ou punha-se o Hitler como chanceler e o von Papen como vice-chanceler. E foi o que aconteceu. Portanto, o primeiro governo do Hitler era um governo de coligação dentro desse enquadramento. Schmitt é a favor desta segunda solução. Portanto, não é a favor do regresso do governo dos barões, mas é a favor desta segunda solução. O que é que ele pensa que o nazismo poderá significar? Ou que a chegada ao poder do nazismo poderá significar? E aqui enganou-se, naturalmente.
é uma restauração daquilo que ela entende que é a autoridade do Estado. Quer dizer, o Estado teria, de alguma forma, com essa solução política, restabelecido a sua viabilidade em termos constitucionais. E não ao contrário. Não é a ideia de um partido que toma conta do Estado, que foi, no fundo, o que aconteceu, numa solução que, aliás, reproduziu muito o processo soviético, não é? Quer dizer, a transformação do Estado num partido. Muito bem, eu penso que podíamos continuar a conversar ali no